Oi pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez, né? Sou a Janaína e esse aqui é o nosso encontro de número, não sei. E mais uma vez, sejam bem-vindos, né, pessoal do Coletivo Catarse, alunos do Psicanálise Tripé. Vale a pena relembrar que para o pessoal do curso, para acessar a plataforma, fazer parte das atividades, interagir, enfim, para que vocês consigam de fato uma formação completa. Lembrando que hoje, dia 5 de maio, é o dia que se comemora, né, o nascimento de Freud. Freud nasceu no dia 5 de maio de 1856. Hoje são 162 anos. Nossa, sou péssima em conta, mas eu acredito que sim. No ano passado acho que foi 100. Bom, se foi errado, vocês me corrijam, por favor, porque eu não sou boa de conta, por isso que eu fiz humanas. Fui para alguns cursos de humanas aí, porque realmente matemática não é o meu forte. Como eu tinha falado para vocês no término do nosso vídeo da aula passada, hoje o assunto será a respeito de um processo que ainda constitui o principal núcleo do estudo e da compreensão de como se dá todo o processo psicanalítico naquilo que nós chamamos topografia psíquica. Topografia psíquica. Topografia lembra exatamente terreno, né? Aquela ideia de lugares onde determinadas instâncias estão no nosso aparelho psíquico. E aí, para que a gente entenda esse processo que nós vamos falar hoje, é necessário que a gente volte no momento de vida do Freud, em 1886, quando ele retorna a Viena, depois... ele retorna a Viena, depois de ter feito de ter ganho a bolsa no Hospital de Salpêtrière, na França, em Paris. E ele entra em contato com o personagem Breuer, personagem, no caso, falando em questões em termos históricos. E o Breuer passa para ele o caso da Anna O, ou da Berta Pappenheim. Freud nessa época tinha 30 anos, né, 1886, 1856, gente, 1900, não consigo. E muita gente faz uma confusão acreditando que o caso da Anna O, que a Anna O foi paciente do Freud. Não, a Anna O foi paciente do Breuer. O que acontece é que há um envolvimento entre Breuer e a Berta Pappenheim, e o Breuer decide que seria melhor que as coisas agora passassem para a supervisão de Freud. Então todas as anotações daquele caso, o Breuer passa para Freud. E nesse momento o Freud vai perceber uma coisa extremamente original nesse trabalho do Breuer com a Berta. A Berta depois ela vira psicanalista, né? Tem um filme muito interessante que vai falar sobre isso, que é indicação também, obrigação de todo psicanalista assistir, que é o Freud Além da Alma, do John Huston. Depois, se vocês quiserem, dá pra colocar o link no coisinho do canal, Eu não nominei, né, na verdade, não. Vou pensar assim na page do canal, né? Deixa eu ficar mais bonitinho, page, né? Gente, você vai ter até anúncio aqui. Isso, vou fechar isso. Na page do canal, a coisinha do canal foi horrível. Nem Lacan ia me perdoar dessa vez. Santo Lacan. Aliás, São Lacan, né? Santo é pra santos que começam com vogal. São é pra santos que começam com consoante. Só pra eu mesma me lembrar disso, gente. Esquece. Pula, voltando. Deu tilt, como o pessoal diz aqui em Minas. A cabeça da psicanalista. Aliás, parabéns para todos nós psicanalistas, que hoje é o nosso dia, tá? Além de tudo.
E o que o Freud vai reparar justamente nessa questão quando ele pega todas aquelas anotações do Breuer a respeito do caso da Ana O, que é o caso mais clássico da histeria. Ele percebe que através da hipnose, ele faz com que a Berta ela vá diretamente de encontro ao trauma que gera aqueles 157 ou mais de 157 sintomas que foram anotados de histeria, de conversão, né? E isso encanta muito o Freud, porque ele percebe que através da palavra, através da indução hipnótica, talvez haja um acesso, isso naquela época, tá? Ele ainda não fala em tópicas, né? Ele ainda não fala em topografia do aparelho psíquico, né? Ele não vai falar em ego, id, superego, ele não vai falar na primeira tópica, que é consciente, pré-consciente, inconsciente. Enfim, ele simplesmente, nessa época, a noção que ele tinha que havia um núcleo onde, de alguma forma, acontecia a retenção dessas lembranças traumáticas e que, através da indução hipnótica, eles conseguiam acessar esse núcleo, coisa mais doida ainda, e que quando eles acessavam e o paciente conseguia contar, né, porque eles acreditavam que a repressão ali era o que de fato determinava o aparecimento dos sintomas, assim que o paciente entrava em contato com aquilo, né, expressando através da linguagem, apesar que o Freud não dá tanta importância para a linguagem quanto o Lacan vai dar, até porque é um outro momento histórico, filosófico e etc, etc. Nesse momento, os sintomas eles se dissolviam. E isso é que chama a atenção do Freud. E é justamente esse processo de acesso a esses sintomas que vai receber o nome de processo catártico. Puxa vida! Porque quando eu ainda estava num outro grupo, tinham algumas pessoas da área de letras, e para eles catarse, né, o processo catártico, era quase que como um processo criativo, né? Tive uma catarse, né? Tive um insight. Insight a gente não usa em psicanálise porque insight é de uma outra abordagem da psicologia, que é da Gestalt. Mas insight é uma palavra bonitinha, né? Não é que seja proibida, mas não é um termo psicanalítico em si por si. É um termo da Gestalt. Tem meu cachorrinho, deu uma latidinha ali fora. Esse é o meu lado cão, né? Eu tenho o lado, I'm a cat person, né? Minha personalidade é mais gato, mas tem cão aqui também. Como é casa, né? Então... Pois é, e eu tô só com um roteirinho aqui pra não me perder muito, porque eu não quero que essa aula se estenda em demasiado, eu prefiro que ela seja mais aula não quero ser aula, não sou professora de ninguém, tá? Né? A gente tá aqui só trocando experiência. E quem dá nome a esse processo é o Breuer, né? Ele chama isso de processo catártico. Esse método de acessar esse núcleo aí inconsciente de método catártico. Como se ele fosse uma purgação de lembranças, exatamente isso, né? Ele assimila esse processo catártico a uma purgação de lembranças. Como se você pudesse, a partir do momento em que você purga essas lembranças, ou seja, que você as expele, você está livre dos sintomas que elas causam no corpo, né? Vai bem de encontro a uma frase muito famosa da psicanálise, né? Que quem cala, né? O corpo sintomatiza. A frase não é bem assim, mas é esse o sentido mais amplo, profundo e restrito dela. E eu sempre vou colocar de forma irrestrita, tá? Porque sempre cabem novas verdades dentro da psicanálise.
Jamais vou colocar de forma restrita. É que algumas pessoas ficam pensando, né, o restrito e o irrestrito, né, o que seria, qual é a grande diferença? Então, na psicanálise, nós trabalhamos dentro do irrestrito, o não restrito. Ou seja, nós nunca restringimos, de fato, nada, né? O restrito já cabe a outras abordagens, né, onde você tem as questões mais de estímulo-resposta, isso já cabe mais para outros teóricos de psicologia que cabem numa linha comportamental. Na psicanálise, a gente sempre tem essa questão do irrestrito. Pois é, e vamos pensar um pouquinho na história da Anao, que é bem interessante. A Anao, ela era... O primeiro grande sintoma que ela teve histérico foi a paralisia de luva, né? Aquela paralisia onde ela não conseguia movimentar as mãos, da pontinha do dedo até mais ou menos aqui. E ela passa por sérios exames neurológicos e percebe-se que fisicamente ela não tem nada, né? E dentro da terapia hipnótica, o Breuer consegue descobrir que ela desenvolve isso porque ela era a filha mais nova e naquela época a filha mais nova ficava responsável pelo cuidado do pai. E era algo que ela de fato não queria. Então, para não ter que cuidar do pai, ela desenvolve um sintoma muito interessante, né? Que é o não poder movimentar as mãos. Olha que loucura. Ou seja, eu não posso mais pegar o meu pai. Aliás, eu não posso mais pegar nada, né? Porque a minha mão se torna inútil. Ou seja, estou recebendo uma informação inconsciente. Meu inconsciente está trabalhando no sentido do meu prazer e do meu desejo para que eu não realize algo que vá de encontro ao desprazer. Eu fico muito encantada com essas descobertas, porque eu gostaria muito de estar naquele tempo para ver como tudo isso aconteceu, né? Hoje a gente tem tão poucas descobertas, infelizmente. Não que nós não tenhamos coisas para descobrir, temos muitas. No entanto, eu acho que vamos pensar que essa época foi muito fértil de descobertas, principalmente nesse campo. Pois é. Esse núcleo isolado da consciência, que depois vai ter um nome diferenciado, todo mundo já sabe que nome vai ter, né? Ele é acessado através de alguns comandos que esses estudiosos, então ainda não eram analistas, faziam. E isso chama muita atenção do Freud, porque ele percebe que, peraí, se existe uma linguagem que é capaz de desfazer um processo sintomático, somático, mas que, no entanto, só acontece dentro de um quadro de hipnose, né? Por que eu não posso tentar fazer isso de uma outra forma? Puxa. Vai nascer aí um método principal da psicanálise, que é o método da associação livre ou livre associação, como preferirem. Pois é. E quando Freud começa a pensar nisso, é justamente no momento em que esses pacientes, inclusive a própria Anao, ela começa a ter reincidência dos sintomas. Então ele começa a perceber que a hipnose por si só, ela não gera de fato uma remissão total e absoluta de sintomas, mas sim uma remissão parcial. E por quê? Porque na hipnose há uma alteração de consciência. E nessa alteração de consciência, os conteúdos que estão naquele núcleozinho que eles acreditavam, né, talvez eles não atravessassem alguma outra questão que o Freud ainda não conseguia entender nesse momento. E que também a gente não vai adiantar. Mas ele começa a fazer uma outra coisa diferente quando ele percebe. Ele começa a usar o método catártico do Breuer da seguinte forma: dando voz e pontuando algumas coisas que ele achava importante dentro do discurso do analisando ou do paciente. Isso favorecia, inclusive, que o paciente entrasse nesse processo catártico
de uma forma muito mais livre e que o próprio paciente se conduzisse dentro desse processo. Pois é, isso ainda continua sendo o centro da psicanálise até hoje. Aí tem uma frase do Freud que eu acho que é importantíssima, olha, aí já é a psicopatologia da vida cotidiana, que é um texto bárbaro que todo mundo tem que ler, né? Porque é um dos textos que influencia a obra do Lacan. Ele vai dizer em 1923, lembrem-se que na aula passada eu disse que em 1920 há uma grande releitura do próprio conteúdo dele mesmo, né? O Freud faz uma grande releitura de tudo que ele escreve e ele elabora uma teoria pulsional, a teoria da pulsão de vida e da pulsão de morte, e várias outras questões, e onde ele escreve um texto importantíssimo, que é o id e o ego, onde ele revê, né? E a partir daí ele parte também para uma questão de tentar fazer uma assimilação maior da psicanálise junto à questão de algumas outras ciências sociais, como antropologia, sociologia, política, né? Que hoje é um campo muito vasto para a psicanálise, sim. Mas é legal a frase, porque ele diz assim: o método catártico é o precursor imediato da psicanálise, isso em 1923. Ou seja, o que seria isso? É aquele método que deu início a toda a possibilidade de escuta flutuante que o analista exerce em consultório. O processo catártico, onde o paciente entra em contato com o seu próprio desejo e suas próprias questões de desarranjos emocionais e afetivos, e onde ele encontra seus próprios caminhos ou não, a partir dos recursos que ele tem ou não, né? Por isso, ele é o precursor imediato. E, a despeito de toda a extensão que a experiência tomou depois de todas as modificações que a teoria recebeu, a psicanálise ainda contém esse método em seu núcleo. Por quê? Porque o processo catártico, agora que nós já sabemos, né? Quer dizer, nós já sabemos, claro, na época o Freud ainda não sabia. Quando ele pega esse método catártico do Breuer, ainda dentro da hipnose, e leva para a livre associação, né? Ele ainda não tinha feito aquela questão topográfica da personalidade, né? Que a personalidade é determinada pela psicodinâmica que existe entre as três instâncias do nosso aparelho psíquico. Naquela época ele ainda não tinha juntado os caquinhos de várias teorias, né? E construído um ninhozinho chamado inconsciente. O ninhozinho é uma forma de falar, né? Porque o inconsciente ele é infinito. E vamos pensar assim, o nosso maior painel de memórias e registros. Lá cabem infinitas coisas. Por quê? Porque até hoje, quando você tem um paciente à sua frente, e quando você estabelece já o vínculo, a empatia e tudo aquilo que foi dito na questão do setting, né, o que você tenta o tempo todo é promover esse processo catártico. É fazer com que o paciente, por ele mesmo, entre em contato com seus traumas, a partir do que ele fala. Né, uma coisa que eu sempre faço em consultório, quando eu ouço alguma coisa que é muito interessante e o paciente não se toca, né, quando entram atos falhos, ou mesmo repetição de discurso, ou alguma incoerência de discurso, eu peço para que ele repita e se escute, né? Para ver se ele acessa esse núcleozinho aqui que a gente sabe que hoje tem nome, que é o inconsciente, né? E de repente eu falo, mas por favor, repete para mim o que você disse, né? E aí ele repete, quer dizer, eu sou muito expressiva, como vocês veem, eu não consigo tirar isso nem quando eu tô no consultório, não consigo fazer carinha de azulejo bege sem flor, que seria o correto, né? Mas azulejinho bege sem flor é muito bom. Quer dizer, que é a cara que todo mundo espera do psicólogo, né?
Ou seja, tanto que os pacientes já têm até medo das minhas expressões, né? Porque eu deixo expressar algumas coisas assim, mas enfim. É como se eu já não tivesse mais tanta essa necessidade, né? O meu corpo também fala, né? Junto com o do paciente, dentro desse processo de neurose de transferência. Mas quando a gente está lá tentando fazer com que o paciente, e ele pergunta, você quer saber da minha infância, né? A partir do momento que ele sabe que eu sou uma psicanalista, claro que eu quero saber da infância dele. Né? Mas eu não quero que ele me conte ali, ipsis literis, o que aconteceu. Na verdade, eu quero que ele faça o que a gente chama de livre associação, ou associação livre, né? Dentro desse processo catártico, entrando em contato com os seus problemas. Né? Por isso que é tão importante que nós tenhamos esse conhecimento do que é o processo catártico, porque é em cima disso que nós trabalhamos o tempo todo. Né? A catarse se faz justamente quando há o acesso, né, àquela parte inconsciente onde reside aquele trauma mais profundo. E às vezes é necessário abrir muitos baús. Né? E o paciente não tem condição para isso, sozinho. Né? Até por isso ele vai a um analista ou a qualquer outro tipo de abordagem. Aqui, de fato, nós vamos falar analista. Ele vai para procurar, né, na figura do analisando, talvez aquele guia que acenda para ele um interruptor de um quarto escuro. Né? E mostra, olha, ali tem um baú. Será que ele quer abrir? Né? Bom, se ele exercer a questão dele de curiosidade, né, que é o que nós esperamos sempre de alguém que vai em análise, ou se uma palavra que nós jogamos para ele já dá uma pequena pista, uma pequena jogada de luz ali, né, ele corre para o baú e abre. Ou seja, né, o processo catártico é a nossa grande isca. E como Freud disse, até hoje é o centro. É o centro de todo o processo psicanalítico. Ou seja, todos os releitores do Freud que vêm depois, eles já vão se utilizar disso, senão não há psicanálise. Né? Então nós já temos dois termos de fundamental importância, para que nós possamos já começar a completar, né? Completar não, nós estamos começando a formar, né? Os principais conceitos da teoria freudiana aí. A questão primeira é o inconsciente. Não, eu acho que primeiro o método catártico e o inconsciente logo em seguida. Até porque o inconsciente não é algo que veio pronto. Aliás, não é algo que o Freud foi lá e construiu, né? Ele foi juntando várias teorias, né? Principalmente de filósofos, porque ele era um leitor voraz de filosofia. E aí sim, a partir dessa junção de várias coisinhas, uma aqui, outra ali, de observação em consultório e tudo, aí sim ele chega ao termo devidamente explícito de inconsciente. E até então, né, o que havia eram caquinhos jogados, e ele só junta e tenta transformar em algo que fosse um pouco mais passível de decifrar. Enfim. E eu acho que quanto mais nós conseguimos colocar o nosso paciente dentro desse processo de catarse, mais esse paciente vai entrar em contato consigo mesmo. Né? Essa é basicamente a função precursora de toda a análise e que percorre toda a análise. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso. A gente se vê no nosso próximo encontro.